pessoa se sente bem, é natural. E eu acho que ele fez a escolha dele. Ele optou, ele mandou, falou para o Botafogo, olha, eu tenho essa oferta aqui, igualzinho o Arthur Jorge fez. Sim. Igualzinho o Arthur Jorge fez. Talvez o momento tivesse sido diferente porque você está no meio do campeonato. Porque a torcida não gostou nenhum dos dois. Mas existem as questões de contrato também dos clubes, né? Onde começa a jogar na Arábia, o ano e tal. Assim, eu não sei, eu sentaria, faria essa ação de marketing, né? Que as pessoas fazem hoje, os clubes fazem, joga na torcida, na internet. Joga pra mentir. Ação de marketing seria fazer proposta pro Jorge Jesus. Não pro Luiz Castro. Aí era ação de marketing. Não, eu tô brincando, Mirna. Mas ele tá falando de jogar. Joga uma ação de teste, tem direito. Joga no vestiário. Joga no pimentinha, ela foi rolando. Entendeu? Jogou a pimentinha, ela vai rolando. Como é que joga no vestiário também, pra saber se os jogadores, os que trabalharam com ele, gostam dele, queriam de volta? Bubu, deixa eu te falar uma coisa, Bubu. O jogador, ele tá preocupado com o 30º dia do mês. É isso, Bubu. O jogador não está preocupado quem... Ele não está preocupado quem vai treinar ou quem não vai treinar. Entendeu? Os caras querem... Caiu o salário? Caiu. Você acha que os caras vão brigar hoje, ganhando 600 mil, 700 mil com contratos de 4 anos? Você acha que eles vão brigar porque o treinador não gosta dele? Não. O Gabigol falou do Tite, hein, Zé? Já nós vamos falar disso. Já nós estamos nisso. A maior prova. Eu não sei se os jogadores do Botafogo ficaram melindrados, desiludidos, chateadinhos com o Luiz Castro que deixou o time. Tá aqui o Fábio. Ninguém teve problema com o Luiz Castro, né, Dião? Tá aqui o Capita aqui. Pelo menos assim, o Capita pode dizer do ambiente onde ele viveu, mas eu vou falar dos ambientes, dos clubes por onde eu passei. Você fica ressentido muitas vezes porque o cara é gente boa, tal, mas assim, o jogador de futebol é linha de produção, meu. Sai o treinador, o jogador entende. Tem aquela coisa assim, outro dia a gente tava roendo o osso aqui, lutando. E aí você abandonou o barco. Aí a gente foi lá, ganhou um brasileiro, ganhou uma Libertadores. Agora que tá bonito aqui o filho, agora você quer. Agora você... O torcedor olha mais. É mais o torcedor. O jogador. O jogador não. Porque o jogador ele pode viver a mesma situação. A gente pode analisar se o movimento ele que vai pro Super Mundial. Ou não. Quem assumiu o Botafogo vai pro Super Mundial. Mas o jogador... O Arthur que saiu. O cara lá atrás, quando o Botafogo não era campeão. Mas aí eu vou inverter. Você saiu. Mas eu vou inverter. E aí quando o clube manda embora o treinador? E quando o clube trata mal o jogador e manda embora o jogador? Como é que funciona? Mas vale pro treinador, vale pro jogador que recebe a oferta, é mercenário, caramba, tal. Mas na hora de tratar mal o jogador, na hora de mandar embora o treinador e tal, ninguém pensa nada, tá tudo certo, beleza. Faz parte, eu diria, o nosso ilustre pensador, professor, pertence ao mercado. O mercado de futebol se estabeleceu dessa forma. Acontece em várias empresas, cada um do seu jeito. Quanto você quer? Uma declaração exclusiva para a ESPN do Textor, mas só para aproveitar esse papo aqui de Arthur Jorge e Luiz Castro, eu tô na linha do Bubu, acho que tem que... o Luiz Castro é o nome, para mim, mais importante nesse momento e mais interessante para o Botafogo. Para mim seria uma falta de criatividade enorme, né? Porque não tem outro técnico. Vai ter que passar. Mas você falou de Jorge Jesus, você acha que o Botafogo faria uma... Não, eu dei exemplo, assim, só para você falar, falou de marketing, eu falei, aí essa é loucura. Mas quem que você enxergaria? Quem que você enxergaria? Você tem algum nome? Não, acho que o Botafogo tem que usar o mesmo planejamento que ele usou para buscar o Arthur Jorge, tem que olhar alguém lá fora. Eles tentaram o Sérgio Conceição, acho, não foi isso? Alguém que o Botafogo pense que pode substituir, passar por análise técnica, do scout, de quem conhece, de que vê que jogadores o Textor pretende trazer, qual o perfil. Eu acho que essa coisa de buscar sempre aquilo que um dia esteve e que funcionou, e eu vou falar uma coisa, já falei isso 500 vezes, Botafogo tem a melhor campanha de um turno de futebol brasileiro com o Luiz Castro. Mas o futebol não foi nem o 10º melhor que eu vi em um turno no futebol. Chegava um monte de bolas na frente do PR, o PR fazia um monte de defesa, chegava uma bola na frente, o Tiquinho fazia o gol e o time ganhava os jogos. O time ganhava os jogos, né? Então, os resultados, isso pertence ao jogo, não é um problema. É uma virtude, porque são ganhos honestamente, de maneira indiscutível. Eram melhores que o futebol da equipe. E o Luiz Castro ficou enorme. E ele foi embora no momento em que o time estava lá em cima. Há relacionamentos que marcam. Há relacionamentos que marcam, ficam na sua memória, sua retina. Eu acho que com o Luiz Castro, o Botafogo teria sido campeão brasileiro. Retina. Mas eu também acho que haveria uma decadência, tá? Nos resultados. Mas eu acho que seria campeão brasileiro, tá? Você acha? Acho que sim. Acho que sim. Só que não acho que os resultados seriam como no primeiro turno. E seria campeão porque abriu uma vantagem muito grande e o time não desandaria como desandou. Eu iria no no segundo turno. Olhar para o Luiz Castro
e imaginar que aquilo vai acontecer de novo, nem com o time que nem se o Botafogo mantivesse o time da última temporada. É igual... Porque aquilo foi muito grande, muito forte. É igual consegue olhar para o treinador brasileiro, Birner? Isso. Não. Dirigindo o Botafogo, não. Quer ver, Capito? Só uma coisa. Você que está em casa, é botafoguense, manda seu vídeo se você perdoaria o Luiz Castro. Ah, deixa pra lá. O que aconteceu, aconteceu. Vamos reviver nosso amor e acabou. É isso que acontece, porque eu acho que o Luiz Castro pode ser eu queria fazer uma outra pergunta pro Botafoguense. E não dá para terceirizar a responsabilidade da derrota do título. Claro que não. E outra, o cara saiu, o Zé lembrou bem, é o mercado. Fez a proposta, o cara foi embora. Agora, você quer fazer que pergunta pro Botafoguense? Você quer pensar um pouquinho ou quer fazer? Não é uma coisa que eu vou me arrepender. Penso muito. Eu mas vou comentando. O duro é a gente se arrepender de ter deixado você. Não, o comentário assim tem que ser espontâneo, orgânico, entendeu? Na hora que vem na cabeça, você fala. Depois você vai pensar nas consequências. Nós temos um especialista aqui, ó. Nilson, mais conhecido como Torrones. É especialista em orgânico. Ele é característica, assim, o Birner é mais cerebral, ele pensa, reflete, analisa tal, e aí ele faz o comentário com classe. Eu não, eu vou assim, né? Que pergunta você quer fazer? Se o botafoguense curtiria, aceitaria Jorge Jesus. Porque seria um tapa na cara. Seria um tapa na cara do maior rival. Isso tem fundamento. O maior rival do Botafogo é o Flamengo. A maior alegria do botafoguense é causar dor no flamenguista. Então imagina o Botafogo que já se agigantou, agora cresceu, tá trombando com o Flamengo e não sei o que e tal. Contrata o Jorge Jesus. Imagina os flamenguistas iam ficar com uma dor de cotovelo, imagina. Aqui conhece a paixão a gente queria tanto a volta dele, o Botafogo vai lá e traz o cara. Aí seria uma traição? O flamenguista se sentiria traído? Pô, Jorge Jesus, você falou bem no Flamengo. E aí, Capita? É porque o Flamengo hoje não fez uma proposta pro Jorge Jesus, né? Hoje, né? Nem tem que fazer. Então, é isso. Então, assim, essa traição de aceitar o Botafogo... Para o torcedor, eu acho que poderia ter um sentimento. Como o Zé falou, o Biner falou, né? Mexe com paixão, né? Então, o cara, ele tem esse direito também de achar que se Jorge Jesus a gente ia passar 3 meses falando só disso. Maravilhoso. Seria uma traição. Ia ser bom, hein? Mas é um movimento profissional, né? Seria muito bacana. O Jorge Jesus tem uma vocação ofensiva que o flamenguista conhece muito bem. E o Botafogo do Arthur Jorge era ofensivo. Era uma forma de você manter um Botafogo agressivo, intenso e tal. Tem um Flamengo do Arthur Jorge, do Jorge Jesus era muito mais agressivo que o Botafogo. Eu não sei se é o Biner que trouxe o termo casamento de características. Foi ele que falou? Ele, junto com o análise Pedro, profunda. Né? Análise profunda. Então casaria muito bem. O ideal imaginário. O Botafogo tem um grande trabalho de scout. Né? Eu acho que tem muita gente que comparou o Flamengo de 19 com o Botafogo de 24. A diretoria do Flamengo em 19 deu uns 10 tiros, acertou 8, 9, né? Contratou muito certo, muito bem, lá fez aquele time e depois a diretoria caiu de produção. A diretoria não conseguiu manter aquele nível de aproveitamento, de acerto nas contratações. O Botafogo nesse ano aqui foi espetacular, né? Tiros certeiros, maravilhosos e tal, mas já perdeu peças, está perdendo peças. Esse time do scout do Botafogo vai ser colocado à prova de novo. Vai ter que remontar um time e agora de uma forma... Mas você falou do Jorge Jesus, imagina o torcedor em casa, porque o cara o torcedor fica criando na casa dele um monte de coisa. E a gente falou aqui de paixão, cada um vai ter sua, eu não perdoo, não sei o quê. Mas o Jorge Jesus realmente era um nome para balançar e a gente fica aqui meia hora, o Zé lembrou muito bem. Imagina, Supercopa, Botafogo e Flamengo, estreia do Jorge Jesus no fogão. E aí, o que acontece? O torcedor do Flamengo se acostumou, ele intenso na beira do campo brigando com a camisa do Botafogo, e aí o Botafogo é campeão, ele sai lá, não sei o quê. 5! Contra o Flamengo. Não tenho nada contra o Flamengo, eu sou o talismã da nação. Até mesmo o próprio flamenguista. Como é que isso seria no coração do botafoguense e do flamenguista? Imagina? E como torcedor, mandem aí, torcedores do Flamengo, né? Como vocês enxergariam o Jorge Jesus no Botafogo? Bela pergunta, Zé. Olha, vamos, já que o Zé convocou o vídeo, vamos colocar aí os vídeos que chegaram até agora e depois... Acabou o negócio. Aí, galera alvinegra, vocês aceitariam Jorge Jesus no Botafogo ou a volta de Luiz Castro? Deixe seu comentário. E aproveita e deixe seu like no vídeo. E se inscreva no canal para poder ficar por dentro de todas as notícias do Glorioso. Sim? Mas ele vai pôr. Kleber, coloca aí, Kleber, o barulhinho. bom. Entendeu? É o Clebinho que aí. Parabéns, Clebinho. Pô, gente boa demais. Saúde, bom ano pra você. Voando, Cheers. Ficou Malu, todo mundo lá. Vamos colocar o vídeo? Acompanha o vídeo e depois tem o texto falando exclusivo para a ESPN. Vamos lá.
Bom ano a todos e quem sabe vocês dêem uma melhoradinha aí e faz a realidade dos clubes, né? Por que Jesus foi embora? Por que os caras do Botafogo vão embora? Porque não tem projeto, entendeu? Depois que eles veem a estrutura amadora dos clubes, eles puxam o carro, é simples assim. Por que o Abel tá lá? Não é só o dinheiro não, é estrutura, projeto, entendeu? E credibilidade de quem trabalha com ele. Os outros clubes não tem nenhuma. Nem o famoso urubu falido que se diz milionário, que só vocês que falam, que não tem dinheiro, é mentira. E o Botafogo não existe. É Textor Futebol Clube, ok? E ele tá lavando dinheiro aí no Botafogo. Vocês não perceberam isso também? Por que pôs esse vídeo? Eu enlouqueceu. Roberto de São Paulo, ótimo ano a todos. Ele terminou com palavras de paz, que eu acho que é importante. Ele atirou em todo mundo e depois ele pediu paz entre os povos. Não, esse Botafogo, o texto. E um feliz ano, que vocês tenham muita saúde. Fiquei curioso pra saber qual que é o time dele. O time dele. Dúvida. Você tá brincando, não é? Você tava com a cabeça mais ali? próximo da nossa gravação. Você prestou atenção? Você não prestou atenção, Bubu? Não, porque... Não perguntou onde ele tava com a cabeça. Onde você tava, Bubu? Pelo amor de Deus. Bubu, onde você tava, Bubu? É uma questão meio ironia sarcástica. Porque é o seguinte, ele tá dando tiros na administração alheia... E, de repente, ele não tá olhando pro próprio umbigo, né? Não tá percebendo também coisas que acontecem no time do coração dele. Então... Mas tá contratando bem o time do coração dele. Ó, só mandar um abraço aqui pro nosso querido Granado, ó. Tá mandando um abraço pra você, o pessoal lá do futebol aí também. Do mestre. Da Replay do Giba, um abraço pra eles também. E, ó, eu quero mandar um abraço pro Diogo Campitelli, é isso? Diogo Campitelli. Primeiro dia dele aqui na ESPN, Zé. Primeiro dia dele. Primeiro dia? Na função. Ele estava na função. Primeiro dia dele, na apuração, na função. Primeiro dia dele. Como diria o meu amigo Leandro, goleiro de futsal. Edu. Conosco ou sem nosco? Conosco. Só para fazer uma observação pro técnico que mandou pra gente a mensagem. Fala aí. Um abraço a ele. Mas assim, eu entendo as colocações, né? Mas quando você sai do Brasil para ir para o mundo árabe, você não está atrás de planejamento também. Só para entender isso. Então, assim, quando você vai para o mundo árabe, você não está atrás de planejamento. Não é isso. Não é isso. Não, é o container. O planejamento é aqui, ó, sabe? Um valor maior. A mussarela? Uma pressão menor de trabalho. Uma tranquilidade são outras questões. A gente está cheio de problema aqui, lógico que está, né? Com relação à administração, a planejamento, estrutura de clubes. Isso é uma conversa que a gente fala aqui. Não é que a gente, vocês não tocam nesse assunto. A gente toca nesse assunto. Então, assim, quando um profissional, ele sai, quando o Luiz Castro, ele sai do Botafogo, no meio do Campeonato Brasileiro, para ir para o mundo árabe, ele não está pensando em projeto, em planejamento. Ele está pensando na questão financeira, que ele vai ter mais paz de trabalho, menos pressão, porque o Brasil pressiona muito os profissionais que trabalham aqui. Só para a gente fazer essa observação, então, que eu acho que é válida atrás. Você que acha que é só projeto, não? Para o mundo árabe, eu não vejo como um projeto. Tem o Tchule, tem a mussarela. Como sonho de conquistas, objetivos profissionais. O Roger Guedes tinha um sonho de jogar no Catar. É isso. Roger Guedes tinha um sonho de jogar no Catar. Então, eu estava falando do Diogo Campitelli, primeiro dia dele na função da apuração. O que ele fez, Fez uma exclusiva com o Textor. Então, o cara já chegou mandando aquela no ângulo. Lept. Põe aí aspas que ele conseguiu do Textor falando sobre o planejamento. Me parece que Textor está acompanhando muito o trabalho de Vitor Biner, porque ele fala, como é possível que o tempo esteja se esgotando? As pessoas devem se lembrar de que trouxemos um novo técnico no ano passado, depois que nossa temporada principal já havia começado. Estamos em uma época do ano perfeita para entrevistar e identificar um técnico. Temos tempo de sobra. E aí, vamos lá, vou tomar meu tempo e fazer o melhor para tomar a decisão certa. Sem pressa, inclusive. Eu concordo. O Botafogo está em um lugar novo e desconhecido, onde muitos treinadores gostariam de ocupar este cargo. Estou muito confiante no resultado. Ele acompanha o seu trabalho mesmo? Não, na verdade não acompanha o meu trabalho. Ele fala a mesma coisa que você falou aqui. Opinião é só opinião igual, não é porque eu falei isso e eu acho que é uma decisão técnica. O Botafogo precisa do melhor técnico possível para o momento em que... Porque aqui no Brasil, primeiro a gente vai ter o calendário explodindo de loucura esse ano. Talvez o pior calendário em muito tempo, ou o mais difícil, vou usar outro termo, que a gente vai ter. Chega no meio do ano, quando tem o Mundial, se o time não estiver na zona do rebaixamento, lá embaixo no Brasileiro, se o time não for eliminado da Libertadores em fase de grupos, que é quase impossível, a não ser que caia num grupo muito difícil, o time desande muito, porque a força dos brasileiros é muito maior que a dos outros times,
O técnico que vier, ele tem que trabalhar no Mundial, obviamente, mas ele vai ter mais tempo de jogos se for contratado por daqui a um mês para adaptar o time para aquilo que importa. Porque é óbvio que o Botafoguense quer ganhar o Mundial, mas se o Botafogo não ganhar o Mundial e fizer um bom Mundial, isso não gera crise. Gera crise se perder para o time de país periférico do futebol. Né? Mas perder para um time europeu, ninguém vai ficar tão irritado com isso. Né? E aí chega o brasileiro, time disputando, chega a Libertadores, time disputando em condições de ganhar, a temporada é uma temporada de sucesso. Aqui, no final das contas, é isso. Né? Então, apressar para quem vai jogar o estadual, para a Supercopa. Cara, assim, se der para trazer antes, ótimo, mas se não der, espere a melhor opção possível. Bubu, já imaginou o texto ligando? Hello, my friend, Jorge Jesus. Vamos para... Quer fazer uma entrevista? Por que eu levantei essa situação do marketing? Eu não devia ter dito isso. Isso tá me deixando muito feliz, eufórico. Poderíamos colocar ali, né? Você sabia que essa ideia é muito boa, cara? Eu fiquei muito eufórico. Vocês podem me ajudar? Se é boa loucura, seria isso. Mas nunca, não podemos esquecer. Assim, por exemplo, depois que o Luiz Castro saiu, o Botafogo deu alguns tiros errados em treinadores, né? Sim. Teve o Lage, Thiago. O Thiago foi mais no fim, né, ali e tal, né? O Lage talvez seja o mais criticável, o que a torcida menos gosta. Foi o Lage, depois mas a ideia não era uma ideia errada. Mas ele era muito pessimista, o Lúcio Flávio, no começo era interino, aí fica ali, foi um rolo ali e tal. o Caçapa. Então, o Bruno Lage empatou com o Flamengo e entregou o cargo. Tô ainda embora. Então, assim, essa experiência ruim que o Botafogo teve após a saída do Luiz Castro, e a diretoria ali faz parte, porque ela fez escolhas ou apostas em treinadores que não mantiveram o nível, pioraram a situação e tal. Então, eu acho que você tem que ter discernimento agora e aprender com os erros do passado para dar um tiro certo, pelo menos o mais perto do possível. Então, eu acho que tem que fazer, tem tempo, a temporada é light pro Botafogo no começo, estadual, Supercopa eu valorizo muito, viu? Valorizo bastante. Não, Supercopa é legal, só não tem que experimentar. Especialmente algumas. Então, Botafogo e Flamengo é um título nacional, amigão. Vale uma taça nacional. São Paulo e Palmeiras, taça nacional, amigão. Tá lá, tá na história. Tem clube que se orgulha, campeão de tudo, tem todos os troféus possíveis. Ganha. Entendeu? Tá lá, tá disputando. Então, eu acho que o Textor deveria, pelo menos, consultar o Jorge Jesus. Dá uma sondada. Eu também. E aí? E aí, amigão? Liga lá, fala hello. Né? Por exemplo, o Textor tem o Crystal Palace. Eu comentei jogo do Palace nesse fim de semana contra o Chelsea. O técnico é um austríaco formado futebol na Alemanha, que é o Oliver Glasner, que é defensivo demais, cara. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Calma, mas São as minhas favoritas. Vamos supor que o time nunca foi rebaixado. Um time nunca foi rebaixado. E ganhou tudo. Real Madrid. Tem Real Madrid. tudo. Ele vai para a segunda divisão e não ganha o campeonato, mas sobe. Ele continua sendo campeão de tudo? Não, porque, por exemplo, quando a gente fala campeão de tudo, a gente pode. Você sabe que tem time. Olha, o ano tá o ano. A gente tem que... Você vê, tem time grande que caiu, ganhou a Série B e meio esconde o título, né? Faz muito bem. Fala assim, quantos títulos nacionais tem tal time? O cara fala, tem 20. Pô, mas você não tá contando da Série B? Não, só aí só também não vem falar isso aí, não. Eu vou cortar o senhor, chega, não vem falar, não. Campeão de tudo é títulos de elite, de primeira divisão. Perfeito. Né? O povo na